Se você chegou até aqui, eu não acho que foi por acaso. Talvez você esteja cansado, e não é um cansaço físico de um dia de trabalho, é um cansaço da alma. Um cansaço de lutar contra a sua própria mente. Eu conheço bem esse cansaço. É o peso da ansiedade. É aquela voz na sua cabeça que nunca se cala, que vive no futuro, imaginando todos os piores cenários possíveis. É o nó na garganta antes de uma reunião importante. É o coração acelerado no meio da noite, sem motivo aparente. É a sensação de que você está sempre um passo atrás, sempre devendo algo, sempre em perigo. A ansiedade é como uma tempestade, constante dentro de nós. E a gente tenta de tudo, não é? A gente tenta ignorar, tenta se distrair, tenta lutar contra ela. Mas quanto mais a gente luta, mais forte ela parece ficar. Ela se alimenta da nossa resistência. E se eu te dissesse que existe uma forma de acalmar essa tempestade? Não de fazer o mar ficar perfeitamente liso para sempre, porque a vida tem ondas, mas de aprender a ser um capitão tão bom, tão sereno, que nenhuma tempestade consiga afundar o seu barco. Hoje, nós não vamos falar de truques rápidos ou soluções mágicas. Nós vamos conversar sobre um segredo. Um segredo antigo, guardado por imperadores, filósofos e pessoas comuns há mais de 2000 anos. Um segredo que não promete eliminar a dor, mas promete te dar a força para não ser destruído por ela. Hoje vamos falar sobre o segredo estoico que destrói a ansiedade. E quando digo destrói, não me refiro a aniquilar. Refiro-me a desmontar, peça por peça, até que ela perca o poder sobre você. Então, se você estiver pronto, respire fundo. Pegue uma xícara de chá de café ou apenas se ajeite confortavelmente. Vamos começar. Primeiro, a gente precisa entender o inimigo. Mas aqui está a primeira virada de chave. A ansiedade não é sua inimiga. Ela é como um sistema de alarme do seu corpo e da sua mente que está desregulado. Ele dispara o tempo todo por qualquer coisa. O alarme que deveria te proteger do perigo real agora te atormenta com perigos imaginários. Um filósofo estoico chamado Epicteto, que era um escravo e se tornou um dos maiores mestres da antiguidade, disse algo que, se você entender de verdade, no fundo da sua alma, pode mudar tudo. Ele disse: não são as coisas que nos perturbam, mas o nosso julgamento sobre as coisas. Vou repetir, porque isso é o coração de tudo. Não são as coisas que nos perturbam, mas o nosso julgamento sobre as coisas. Pense nisso por um segundo. Não é a chuva que estraga o seu dia, é o seu pensamento. Que droga, vai chover e eu queria ir ao parque. Não é o seu chefe te chamando para uma conversa que te causa pânico, é o seu julgamento. Ele vai me demitir. Eu fiz algo errado. Meu futuro está arruinado. A fonte do nosso sofrimento, da nossa ansiedade, quase nunca está no evento em si. Está na história que nós contamos a nós mesmos sobre o evento. A ansiedade vive nessa lacuna, na lacuna entre o que acontece e a história que a sua mente cria sobre o que acontece. E o segredo estoico é aprender a controlar essa história. É se tornar o autor da sua própria narrativa interna. Ah, mas isso parece muito simplista, você pode dizer. Eu não consigo simplesmente parar de pensar essas coisas. E você tem toda a razão. Não é simples, é uma prática, é um treino. E é aqui que entra a primeira e mais poderosa ferramenta estoica. O princípio que, sozinho, pode cortar a ansiedade pela raiz. Essa ferramenta é chamada de dicotomia do controle. Que nome complicado, né? Mas a ideia é a mais simples e libertadora do mundo. Imagine que você tem 2 círculos. Um círculo pequeno, bem perto de você, e um círculo imenso que engloba todo o resto. Dentro do círculo pequeno estão as coisas que você tem 100% de controle. Pense comigo. O que realmente está sob seu domínio absoluto? Suas opiniões, seus julgamentos, suas decisões, suas ações, a sua vontade, o seu caráter, a forma como você decide reagir a algo. Isso é seu. Ninguém pode tirar de você. Agora, olhe para o círculo gigante, lá fora. O que está ali? Praticamente todo o resto. O que as outras pessoas pensam de você. O que elas fazem.
O resultado final de um projeto, o trânsito, o clima, o passado, o futuro, a economia, se alguém vai te amar de volta ou não. Se você vai conseguir aquele emprego ou não. A causa de quase toda a nossa ansiedade é que nós passamos 99% do nosso tempo e da nossa energia mental tentando controlar as coisas do círculo de fora. E nós nos frustramos, ficamos exaustos, ansiosos porque é uma batalha impossível de vencer. É como tentar segurar o vento com as mãos. O estoico, o sábio, entende isso profundamente. Ele foca toda a sua energia, toda a sua atenção no pequeno círculo, no seu reino, naquilo que ele pode de fato controlar. Vamos a um exemplo prático. Uma entrevista de emprego. A pessoa ansiosa foca no círculo de fora. Será que o entrevistador vai gostar de mim? E se tiver candidatos melhores? E se eu gaguejar? E se eles não me ligarem de volta? Meu Deus, eu preciso desse emprego. Minha vida depende disso. Percebe a espiral? É puro sofrimento, porque nada disso está sob o seu controle. O praticante do estoicismo, por outro lado, faz um exercício diferente. Ele se pergunta: nesta situação, o que está no meu círculo de controle? E ele responde: eu posso pesquisar sobre a empresa. Eu posso preparar minhas respostas. Eu posso escolher uma boa roupa. Eu posso ser pontual. Eu posso ser honesto e educado durante a conversa. Eu posso dar o meu melhor. Eu posso controlar o meu esforço e a minha intenção. O resultado? Se ele vai conseguir o emprego ou não? Isso está no círculo de fora. Pertence ao destino, à sorte, à decisão do entrevistador. O estoico se prepara da melhor forma possível, age com virtude e depois solta. Ele aceita o resultado, qualquer que seja, com serenidade, porque ele sabe que fez tudo o que estava ao seu alcance. A paz dele não depende do resultado externo, mas da qualidade da sua ação interna. Pense na sua vida agora. Pense no que te causa ansiedade. É o medo de ficar doente? É a opinião da sua família? É o futuro financeiro? Agora, pegue cada uma dessas preocupações e faça essa divisão. O que está 100% no seu controle? E o que não está? Medo de ficar doente. Você não controla se um vírus vai te pegar ou não. Mas você controla se vai se alimentar bem, se vai fazer exercícios, se vai dormir o suficiente, se vai lavar as mãos. Foque nisso. Opinião da sua família. Você não controla o que eles pensam ou dizem, mas você controla como reage a isso. Se vai deixar te abalar ou se vai se manter firme nos seus valores. Você controla se vai responder com raiva ou com calma. Foque nisso. Futuro financeiro. Você não controla a inflação ou o mercado de ações, mas você controla seus gastos. Controla se vai estudar para conseguir uma promoção. Controla se vai criar uma reserva de emergência. Foque nisso. Essa prática feita todos os dias é revolucionária. Ela move o seu foco do pânico impotente para a ação capacitada. Ela te tira do papel de vítima das circunstâncias e te coloca no papel de arquiteto das suas respostas. Isso não é se tornar passivo ou apático. Pelo contrário, é se tornar incrivelmente ativo naquilo que realmente importa. É parar de desperdiçar sua preciosa energia em batalhas perdidas. Ok, então entendemos que a fonte da ansiedade é o nosso julgamento e que a solução é focar no que controlamos. Mas como na prática a gente muda esse julgamento? Como a gente treina a mente para não criar aquelas histórias catastróficas? É aqui que entra a segunda parte do segredo, a arte da percepção objetiva. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escrevia em seu diário pessoal, que hoje conhecemos como o livro Meditações. Ele não escrevia para ser publicado, ele escrevia para si mesmo, como um exercício para acalmar a própria mente. E uma de suas técnicas era descrever as coisas como elas são, sem o drama que a nossa mente adiciona. Por exemplo, em vez de pensar, esse vinho caríssimo e sofisticado, ele pensava, isso é suco de uva fermentado. Em vez de pensar, que banquete luxuoso, ele pensava, isso é o corpo de um peixe morto, de uma ave morta. Pode parecer pessimista, mas não é. É um exercício de despir as coisas do nosso julgamento, de vê-las como elas são, objetivamente.
Vamos aplicar isso à ansiedade. Você sente o coração acelerar. A história que sua mente conta é: estou tendo um ataque de pânico, vou morrer, vou perder o controle. Isso é o julgamento. A percepção objetiva seria: ok, meu coração está batendo mais rápido, minha respiração está mais curta. São sensações físicas, desconfortáveis, sim, mas apenas sensações. Elas vêm e elas vão. Eu não sou essas sensações. Eu sou aquele que as observa. Quando alguém te critica no trabalho, a história: ele me odeia, sou um fracasso, todo mundo acha que sou incompetente. A percepção objetiva: fulano expressou uma opinião negativa sobre o meu relatório. São palavras, apenas isso. O que posso aprender com isso se houver algo a aprender? O resto é ruído. Essa prática cria um espaço entre o gatilho e a sua reação. E nesse espaço, meu amigo, minha amiga, reside a sua liberdade, a sua paz. A ansiedade quer que você reaja instantaneamente, que você acredite na primeira história de terror que a sua mente produzir. O estoicismo te convida a pausar, a respirar e a perguntar: o que realmente aconteceu aqui? Sem o drama, sem a fantasia, apenas os fatos. No começo é difícil, sua mente vai lutar, vai querer o drama, mas com a prática você começa a ver que 90% das coisas que te apavoram são tigres de papel, construções da sua própria imaginação. E isso nos leva a uma das práticas mais contraintuitivas, porém mais eficazes do estoicismo para lidar com a ansiedade sobre o futuro. A prática se chama Premeditatio Malorum, a premeditação dos males. Eu sei, o nome assusta. Parece que é o oposto do que deveríamos fazer. Pensar no pior. Isso não vai me deixar mais ansioso? Aguarde. A forma como os estoicos faziam isso é diferente. A pessoa ansiosa pensa no pior de forma passiva e catastrófica. E se eu perder meu emprego? E a mente dispara: eu não vou pagar o aluguel, vou morar na rua, minha família vai me abandonar, minha vida acabou. É um turbilhão de emoções sem controle. O estoico faz isso de forma ativa e racional. Ele se senta e pergunta: ok, e se eu perder meu emprego? Qual seria o pior cenário, realisticamente? E ele continua: ok, eu teria que cortar gastos, teria que atualizar meu currículo, teria que entrar em contato com minha rede de contatos. Talvez eu tivesse que pegar um trabalho temporário. Seria difícil? Sim. Seria desconfortável? Muito. Mas seria o fim da minha vida? Não. Eu sobreviveria, eu me adaptaria. Eu já passei por coisas difíceis antes. Percebe a diferença? O primeiro é pânico, o segundo é planejamento. A premeditatio malorum não é se afogar na desgraça, é ensaiar para as dificuldades da vida. É olhar para o medo nos olhos e perceber que você é mais forte do que ele. É criar um plano de ação para o que te assusta, o que paradoxalmente te acalma. Porque a ansiedade prospera na incerteza, no desconhecido. Quando você traça um mapa, mesmo que seja um mapa de um território difícil, o medo diminui. Sêneca, outro grande estoico, dizia para passarmos alguns dias por mês vivendo como se o pior tivesse acontecido. Comer comida simples, vestir roupas velhas ou dormir no chão. Não para se punir, mas para perceber que podemos suportar muito mais do que imaginamos. Para nos lembrarmos que a nossa felicidade não depende de luxos externos. Para olharmos para a nossa vida confortável e sentirmos uma gratidão imensa. Você pode fazer uma versão moderna disso. Escolha um medo. Medo de falar em público, por exemplo. Em vez de só se apavorar, visualize: ok, eu estou lá na frente. Meu coração dispara. Minhas mãos suam. Eu gaguejo. As pessoas me olham. O que eu faço? Eu respiro fundo. Eu peço desculpas com um sorriso. Nossa, fiquei um pouco nervoso. Eu bebo um gole de água. E eu continuo. No final, talvez não tenha sido a melhor apresentação do mundo, mas eu sobrevivi. Eu enfrentei o medo. Ao fazer isso, você tira o poder do cenário catastrófico. Você o domestica. Você percebe que mesmo que o pior aconteça, você tem recursos internos para lidar com a situação. Você é resiliente. Você é capaz.
A ansiedade é um monstro que se alimenta de sombras. Essa prática acende a luz. Existe outra prática, uma visualização, que eu pessoalmente considero uma das mais bonitas e transformadoras. Marco Aurélio a chamava de a visão do alto. Quando você se sentir sobrecarregado pela ansiedade, quando um problema parecer gigante, insuperável, feche os olhos por um momento, respire fundo e comece a se imaginar flutuando para fora do seu corpo. Veja a si mesmo, aí onde você está com suas preocupações. Agora suba mais. Veja o cômodo em que você está. Suba mais. Veja a sua casa, a sua rua, o seu bairro. Veja a sua cidade inteira, com seus milhões de luzes, milhões de pessoas, cada uma com suas próprias lutas, seus próprios medos, suas próprias alegrias. Suba mais ainda. Veja o seu país como um pedaço no mapa. Veja os continentes, os oceanos imensos e azuis. Veja o planeta Terra, essa esfera azul e branca, suspensa no silêncio infinito do espaço. Uma pequena joia flutuando na escuridão. Veja como ela gira, silenciosamente. Veja o Sol, as outras estrelas, as galáxias distantes, se estendendo por bilhões de anos-luz. Pense em todo o tempo que já passou, os impérios que surgiram e caíram, as montanhas que se ergueram e foram erodidas, bilhões de anos antes de você nascer. E agora, nesse vastíssimo palco do tempo e do espaço, olhe de volta para aquele seu problema, aquela preocupação que parecia tão grande, tão pesada. Como ela parece vista daqui de cima? Não. Se trata de dizer que seu problema é insignificante. Sua dor é real. Mas essa perspectiva te ajuda a colocar o problema em seu devido lugar. Ele é uma parte minúscula de uma tapeçaria imensa. Ele é temporário. Ele vai passar, assim como tudo passa. Essa visão do alto acalma o coração. Ela nos lembra da nossa pequenez, mas também da nossa conexão com algo muito maior. Ela nos tira do centro do nosso próprio drama e nos devolve um senso de paz e de proporção. Pratique isso. Quando o trânsito te irritar, quando uma discussão te abalar, quando o futuro te assustar, suba, olhe de cima e respire. Então, o que é, afinal, o grande segredo estoico que destrói a ansiedade? O segredo é que não existe um botão mágico. Não existe uma cura instantânea. O segredo é uma prática diária. É a construção de uma fortaleza interior, tijolo por tijolo. O primeiro tijolo é a dicotomia do controle. Focar sua energia apenas no que você pode controlar, seus pensamentos e suas ações. O segundo tijolo é a percepção objetiva. Ver as coisas como elas são, sem o drama e a catástrofe que sua mente adiciona. O terceiro tijolo é a premeditação dos males. Ensaiar para as dificuldades para perceber que você é mais forte do que imagina. E a argamassa que une tudo isso é a visão do alto. Lembrar-se da perspectiva cósmica para dar aos seus problemas o seu tamanho real. Isso é o estoicismo em ação. Não é sobre reprimir emoções. Você vai sentir medo, vai sentir tristeza, vai sentir raiva. Os estoicos não eram robôs, eles eram humanos. A diferença é que eles não deixavam que essas emoções os sequestrassem. Eles as sentiam, as reconheciam, e então se perguntavam: e agora? Qual é a resposta virtuosa? Qual é a ação sábia? O que está sob meu controle? Eles criavam um espaço entre o sentimento e a ação. E nesse espaço, eles escolhiam a paz, escolhiam a coragem, escolhiam a serenidade. Essa jornada não é fácil. Haverá dias em que a ansiedade vai gritar mais alto. Haverá dias em que você vai esquecer de tudo isso e vai se afogar no círculo de fora. E está tudo bem. Nesses dias, seja gentil consigo mesmo. Marco Aurélio dizia: quando você se desviar, volte para a prática. Não com perfeição, mas com a teimosia de quem quer encontrar a paz. A cada vez que você escolhe focar no que controla, sua fortaleza interior fica um pouco mais forte. A cada vez que você descreve um evento objetivamente, as paredes ficam mais altas. A cada vez que você ensaia para uma dificuldade, você guarda mais provisões no seu forte. Até que um dia, a tempestade da ansiedade pode vir com toda a força lá fora. As ondas podem bater nas muralhas, o vento pode uivar,
Mas você estará lá dentro, no seu centro, na sua cidadela interior, calmo, observando e em paz, porque você aprendeu o segredo. Você aprendeu que a sua paz não depende do tempo que faz lá fora. Ela depende da solidez da fortaleza que você construiu aí dentro. Eu espero que essa nossa conversa tenha plantado uma semente em você. A semente da serenidade. Agora, cabe a você regá-la todos os dias. Comece pequeno. Hoje, quando a ansiedade aparecer, pare e se pergunte: isso está no meu controle? Só isso. Esse é o primeiro passo. Obrigado por me dar o seu tempo e a sua atenção. A jornada para a tranquilidade é longa, mas ela é a mais recompensadora de todas. E você não está sozinho nela. Respire fundo. Você tem a força necessária para isso. Ela já está aí dentro. Você só precisa aprender a usá-la. Fique em paz.